Pois é, pessoal, vamos falar sobre a live do Bolsonaro lá no Flow Podcast. Que foi isso, hein, minha gente? Quase 600 mil pessoas, deixou o Lula no chinelo. Vamos falar sobre o que foi falado na live, as consequências disso. O pessoal da esquerda tá arrancando a calcinha pela cabeça, completamente destruído. Felipe Neto tá sem noção da vida, tá perdido na vida dele agora. Vamos entender o que aconteceu. Essas notícias foram sugeridas por Escalou a Loba, Anderson R e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E lembrando que isso daqui não é sobre política, a gente vai falar só sobre a live lá do Bolsonaro. O nosso review de política, o nosso giro sobre política está acontecendo lá no Rumble. Vou deixar o link aqui na descrição. Vamos falar sobre as pesquisas, tem mais pesquisa eleitoral que saiu. Vamos falar sobre patrimônio de candidato e sobre os planos de governo do Lula que o pessoal está falando aí, que tem umas dicas interessantes ali para a gente analisar, hein? Não perca o nosso giro da política lá no Rumble. O link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário também. Aqui vamos falar só do Flow Podcast. Olha que bacana. O Bolsonaro, de surpresa, foi no Flow ontem, né? É uma coisa que realmente era sempre... O próprio Igor falou isso no início do podcast, que era um sonho dele um dia entrevistar o presidente da República, né? Trazer o presidente ali no Flow. Eu, sinceramente, fiquei decepcionado de não ter chamado o Monark como co-host. O Monark realmente ia fazer uma diferença ali. Mas, de qualquer forma, foi bacana o programa. Começou um pouco formal, assim, com umas perguntas que eu achei muito jogadinha de bola de um para o outro, né? Uma coisa meio combinada. Não, eu pergunto isso, não sei o que lá. Mas depois a coisa desandou, a coisa ficou mais espontânea, a conversa rolou mais aberta, ficou muito legal. Bolsonaro falou de tudo, falou de remédio, que eu não posso falar o nome aqui. Se eu falar o nome do remédio aqui, o YouTube me corta meu vídeo, então eu não posso falar nada. Mas o Bolsonaro falou, o Igor falou, não, pode falar o nome mesmo, vamos falar o nome, é isso daí. E eu acho muito importante isso, porque isso mostra que coerência, né? O cara não ficou mudando de ideia nessa história. Não, a ideia dele era essa mesmo e foi isso daí. E, sinceramente, é aquilo que eu falo, realmente, o certo é o que ele falou. É o médico que tem que decidir. Não é jornal, não é OMS, não é televisão, não é ninguém que tem que decidir que remédio vai usar em que situação. Quem tem que decidir isso é médico e paciente. E ponto final. Eu acho que está certo isso daí e mantém aquilo que eu falo sempre. Bolsonaro está absolutamente certo sobre a forma de tratar a pandemia, acertou tudo que ele falou sobre isso, e o real dano dessa pandemia foram governadores e prefeitos e STF que fizeram essas medidas totalmente atabalhoadas, sem nada, nenhuma suporte científico, nenhuma justificativa científica, nada, medidas tiradas da cabeça deles. Eu ia falar de um outro lugar da anatomia, mas a cabeça e esse outro lugar é basicamente a mesma coisa no caso desse pessoal. Então, é isso daí. Gostei da coerência do Bolsonaro, falando sobre o tema mesmo abertamente, é isso daí. Falou sobre a Rússia e a Ucrânia também, e aí nesse ponto eu discordo da posição do Bolsonaro, e o que eu achei engraçado que o Bolsonaro falou ali, que é uma informação que a gente não tinha antes, é que ele falou, não, é porque teve muita discussão entre o pessoal de apoio meu, uns querendo ir para um lado, outros querendo ir para o outro, mas eu confiei no exército. Ou seja, o que eu tiro dessa história toda aí do Flow Podcast? Quem é que está vendido para a Rússia, quem é que é agente russo aqui no Brasil? É o exército, é o pessoal do exército ali. Deve ter um monte de gente ali que está na folha de pagamento russa, ou então, aquele negócio. Existe uma outra possibilidade disso daí, que é simplesmente os caras estão animados porque com essa invasão da Rússia na Ucrânia, o orçamento militar no mundo todo vai crescer, né? Então, para o exército não deixa de ser bom você ter mais orçamento militar, e daí isso pode ter animado o pessoal, mas daí não justificava eles ficarem do lado da Rússia, né? Então eu acho que a questão ali é agente russo mesmo que tem no alto comando brasileiro, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Enfim, falou sobre, por isso, né, que ele não ia entrar, falou com Zelensky, mas que não ia entrar na guerra, não ia fazer sanção, um monte de coisa. Enfim, falou também sobre, cara, a paródia dele falando, imitando o Geraldo Alckmin lá, falando do Lula, realmente foi muito engraçado, cara. Não, realmente, foi muito legal o papo, falaram de tudo que você possa imaginar. 5 horas, meu amigo, 5 horas de podcast. Eu vou te falar um negócio, é muito podcast mesmo, né?
E aí, evidentemente, o pessoal ficou desesperado, né? 600 mil espectadores, não foi 600 mil. O pico deu 562 mil, mas quase 600 mil, né? De qualquer forma, muita gente, praticamente o dobro do que, por exemplo, o Lula teve no Podpé, né? O Lula foi no Podpé alguns meses atrás e chegou a ter, no pico, 292 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, né? Ou seja, o Bolsonaro quase o dobro do pessoal que assistiu o Lula lá, e isso deixou a esquerda totalmente desesperada, totalmente desesperada. Olha só, aqui de madrugada, quando acabou o Flow, uma multidão se reuniu ali onde é a casa, lá onde é gravado o Flow. Eu sei, eu já estive ali, e para esperar o Bolsonaro. Olha só o pessoal esperando ali. Realmente muito bacana, né? Enfim, um sucesso enorme isso daí, 600 mil pessoas quase assistindo. Eu fico imaginando, cara, eu fiquei contando só os superchats passando ali. Isso com o pessoal do Flow falando que não iria responder superchat, hein? Não vamos responder superchat. E o pessoal mandando superchat, mandando superchat, mandando superchat. Impressionante realmente, né? Não só isso, ficou também no Trending Topics do Twitter no Brasil por 5 horas, ou seja, durante todo o período em que estava a entrevista e até algumas horas depois, o Bolsonaro no Flow foi o top trends no Twitter, sem contar outros também relacionados, como por exemplo o Igor, né, que certamente é do Igor 3K lá do Flow. Então, um sucesso enorme, muita gente viu o show mesmo, né? E daí, repara, foi meio de surpresa, né? Avisaram na parte da tarde que o show seria no final do dia, e foi isso daí. E teve gente pra caramba, não teve como esconder. E aí o que o pessoal fez? O pessoal da esquerda, né? Desesperado, tentando tirar a audiência do Flow Podcast. Tanto o Felipe Neto quanto a Anitta foi num Pod Delas, que é um outro podcast que tem, devem ter arrumado às pressas esse negócio, não, temos que fazer, não sei o que lá, bota a Anitta aí, o Felipe Neto ficou 5 horas jogando Among Us no canal dele para tentar tirar a gente, tirar a audiência do Bolsonaro e coisa e tal, mas não conseguiram não, esse aqui foi, olha só o pico, eu achei que o pico era 562, não, 567, aparentemente foi o máximo aqui que está de audiência no Flow do Bolsonaro. No Felipe Neto chegou a 88 mil e no Pod Delas, que é da Anitta, 92 mil. Isso aqui a gente está falando de pico de audiência, né? Ou seja, realmente não teve para ninguém ontem. Tentaram, mas não conseguiram não. Então, tentaram tirar a audiência ao máximo. Ficaram preocupados. Por quê? Porque o Flow Podcast, é muito assistido por jovem, é muito assistido por um público que não necessariamente é o público do Bolsonaro. Inclusive, uma coisa que você vai ver muita gente comentando no podcast do Bolsonaro é o pessoal que fala, caramba, não imaginava que o Bolsonaro era assim, coisa e tal, porque é aquele público que estava na bolha da esquerda, totalmente na bolha da esquerda, mas acabou assistindo, porque, pô, Flow Podcast é legal e coisa e tal, e chegou a ser engraçado que o próprio Felipe Neto sentiu, né? Ele claramente sentiu, né? Aí ele falou aqui, ó, na live do Bolsonaro contou com 80% do público feito por bolsonaristas, enquete no próprio Flow. Isso para ele é uma péssima notícia, porque a ideia de um podcast é expandir o discurso para fora da bolha de fanáticos e parecer um candidato bacana. Não conseguiu. Felipe Neto, conseguiu sim, por 2 motivos. Primeiro, que o pessoal que votou ali na enquete, certamente quem votou na enquete foi bolsonarista, mas foram 140 mil votos na enquete, de um total de 560 mil assistindo o vídeo. Então, mesmo que esses 140 mil tenham sido, que votaram ali, 80% deles são bolsonaristas, lembra, quem assistiu o Flow Podcast foi muito mais do que quem votou na enquete. Então, essa conta está errada. Mas mesmo que, por hipótese, a conta estivesse certa, o Kim Paim lembrou aqui que 20% de 600 mil são 1.200 pessoas, né? Ou seja, um bocado de gente que estava ali, que não era Bolsonaro, e assistiu também o Flow Podcast, o que é uma coisa ótima para Bolsonaro, ajuda a levar o papo dele, a quebrar essa bolha, porque esse é o grande problema. O pessoal que está na bolha da esquerda, só acompanha canais da esquerda, acaba ficando, realmente não tem informação, né? E não é garantia que a pessoa tendo esse tipo de informação que ela vai mudar de ideia, mas é uma chance. Enfim, e outra coisa importante também é lembrar que, evidentemente, num podcast desse tipo, sempre a maioria que vai assistir
é quem apoia o Bolsonaro. Também no caso do Podpé do Lula, os 292 mil, que foi o pico que o Lula chegou lá na audiência dele no Podpé, a maior parte era lulista, evidentemente. É sempre assim, você traz a maior parte ao pessoal que apoia, e a ideia é que você vai chegar em mais algumas pessoas além daquilo, né? Então, realmente, o Felipe Neto ficou chateado com a coisa, tá arrancando a calcinha pela cabeça, desesperado. E não foi só isso não, olha só o que fizeram aqui, esse cara aqui, que eu não sei quem é. Fez a seguinte comparação aqui, ó, a live do Lula, que já aconteceu há 8 meses atrás e tem 9 milhões de visualizações. Aí ele falando, tá vendo? É mais do que o Bolsonaro, porque só tem 394 mil assistindo. Meu amigo, isso aqui, se pegar isso aqui, só se for em pessoa que nunca entrou no YouTube na vida. Porque é evidente que é muito diferente, é muito mais difícil a visualização simultânea do que a visualização depois de acontecido o evento, né? Ou seja, o que a gente viu aqui na live do Bolsonaro, nem foi 394, isso aqui foi no iniciozinho que ele pegou. Foi 567 pessoas ao vivo, aquele momento assistindo ao vivo a live. É muito difícil juntar um público desse. Eu não sei. Eu sei que já teve live principalmente cantor de música americano, que já bateu 2 milhões de pessoas online ao vivo assistindo músico americano, mas são raríssimos casos. A maior parte chegar nesse... Eu acho que aqui para o Brasil é recorde absoluto essa live do Bolsonaro. Ou seja, uma tremenda... E aqui o cara tem 8 meses, né, de visualizações, né? Aqui pô, é o cara assistindo na hora ali, né? Enfim, pode esperar. Parece que a live do Bolsonaro já está... E aqui, ó, neste momento, se você olhar aqui a live do Bolsonaro, já está com 6,3 milhões de visualizações. Olha só, a live do Lula levou 8 meses para chegar em 9 milhões de visualizações. A do Bolsonaro, em horas, não deu um dia ainda, não deu um dia da live do Bolsonaro ainda. Já está em 6,3 milhões de visualizações. Vai bater 9 milhões hoje ainda. Ou seja, amanhã já vai estar tendo mais visualizações também que a live do Lula, né? Uma desonestidade danada do pessoal aqui. Impressionante o pessoal ainda cair disso daí, né? E estão respondendo aqui, ó, 6 milhões em 10 horas, contra 10 milhões em 8 meses. O cara tá explicando direitinho aqui. Enfim, o pessoal ficou apavorado. Até a Folha de São Paulo está reconhecendo que foi um sucesso a live do Bolsonaro, e muitos temas vão surgir ainda, tem muito corte aqui. Se você procurar aqui por Bolsonaro, lá, o que tem de cortezinho agora, meu amigo, isso aqui vai circular muita coisa mesmo, excelente, tudo já com 8 mil, 93 mil views aqui, corte da coisa, enfim, um monte de coisa interessante para a gente discutir. Isso vai levar essa face do Bolsonaro para muita gente, foi realmente algo impressionante isso daí, né? E essa aqui é mais uma das coisas polêmicas que ele falou lá, criticou o STF, criticou mesmo, tá certo, é isso daí. E o pessoal aqui do antagonista chateadinho, que só os picos de audiência ultrapassou os picos do Lula e coisa e tal, e falando dos outros casos aqui, né, porque parece que o Ciro também, o Mano Brown no Podpé, foi a maior audiência do Podpé, foi 336 mil espectadores, né. Teve também o Ciro Gomes, parece que foi 200 mil e não sei o que lá. Aqui ele está falando às 9h30, em meia hora já superava 370 mil, mas no final, como a gente viu, foi 567 mil o pico lá, né? Agora, aqui é um ponto que eu quero chamar atenção para vocês, né? Com o Bolsonaro no Flow, o Lula se convidou para ir num outro podcast, falou que vai, aquele podcast que a Anitta foi, né? E pode se preparar. Por quê? O que eles vão fazer nesse podcast com o Lula? Eles vão fazer o esquema da Anitta. Lembra do esquema da Anitta? Como é que ela chegou no top 1 das paradas de sucesso lá no ranking internacional do Spotify? Lembra como é que foi? Que ela fez uma campanha de marketing direcionada para o público dela, para abre o mesmo Spotify em vários lugares, cria lista de falar no Spotify, coisa e tal. Vão fazer a mesma coisa dessa vez, pode ter certeza. Não é importante ter muita audiência nesse podcast. Quando entrar aí, bota o seu celular, bota no computador, liga no computador, na televisão da sala, bota todo mundo, nem que você tem que tirar o som para não atrapalhar, bota todo mundo para assistir, para dar audiência no podcast do Lula, nesse que ele vai agora, né? Eles já certamente vão dar um jeito de levar ele nesse podcast. E pode se preparar que vai ter o esqueminha da Anitta, é lógico, né? Ainda assim, isso não faz diferença, porque, lembra, eles vão poder dizer que, não, o Lula teve um monte de seguidor, um monte de gente assistindo,
mas na prática não vai fazer diferença onde importa, que é no voto, porque as pessoas que estão assistindo são os fãzinhos da Anitta fazendo truquezinho para chegar no Spotify lá, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.